E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende como analisar um ativo, para você entender como fazer as suas negociações de forma clara, objetiva e com simplicidade. Hoje é um sábado, né? Estamos em OTC, mercado fechado, trabalhando em OTC da corretora. Você que está chegando agora, deixa o seu like por gentileza, se inscreve no canal, ative o sino de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. E o que eu posso fazer aqui para ajudar você, para te orientar, para te mostrar um caminho da análise, eu sempre faço aqui deixando super dicas. Por isso não perca as aulas, todos os dias aqui, praticamente às 18 horas e 15 minutos, eu subo um conteúdo aqui de primeira qualidade para você aprender mais e mais. Então vamos abrir os ativos aqui, vamos ver o que nós temos para hoje. Ó, primeiro ativo, EURJPY, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, gráfico fazendo uma pequena tendência. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu fazer algumas marcações para você entender. Ó. Gráfico chega aqui em região, forma uma pequena movimentação. Gráfico ainda não fica claro sobre o seu desejo de queda ou não. Ó. Ele faz aqui uma movimentação, né? Um candle gigante de baixa. Aqui ele tem uma região no passado, onde ele já veio tocar aqui. Tocou com pavio, mas não mostrou força. Ainda acredito que ele venha até aqui nesse movimento aqui, ó, fechar aquela região. Uma coisa que você tem que aprender no gráfico é justamente identificar as regiões. O gráfico ele sempre vai trabalhar nas regiões, seja a região de máxima, seja a região de mínima, seja topos ou fundos, sejam as regiões marcadas pelos gráficos. Então eu traço uma linha aqui só para você entender o que eu estou querendo dizer, para você compreender que o preço ele funciona em canais. Então se o gráfico mostra um canal onde esse canal ainda não fez movimento, ele não preencheu região, ele vai fazer movimento. Ele pode preencher região. Se o gráfico está em região de topo, vindo de uma região de fundo, tecnicamente ele faz um movimento para preencher essa região. A Cadu é sempre, tem que ver o contexto. Tá lá, ó. Perfeito, né? Qual é o contexto aqui? Que ele venha fazer movimento até essa região de 50% para depois fazer movimento de alta, ou que ele venha fazer movimento aqui até a máxima para fazer movimento de alta, ou ele venha fazer este movimento também aqui, ó, para fazer rompimento e seguir sua movimentação. Então ele pode fazer vários tipos de movimentos nas regiões. O que você tem que entender como um trader é que nas micro-regiões você pode aplicar essa continuidade de tendência, que é onde justamente vai fazer a diferença da sua leitura gráfica. Ó. Então, qual foi o motivo aqui? A venda na região de topo para o preço chegar pelo menos até a região aqui de fundo, que não é um fundo propriamente dito, mas é uma região no passado que pode segurar o preço. Foi exatamente o que o preço fez. Ó. Ele veio, tocou uma vez, tocou a segunda vez e agora na terceira vez ele está retornando da região. Conseguiu entender? Então essas regiões elas são muito importantes para você fazer o seu trade, para você fazer as suas marcações. As regiões, como você analisar as melhores regiões para entrada, tudo isso faz parte de uma análise gráfica. Inclusive nessas regiões você pode aplicar os padrões de vela. Eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis sobre padrões de vela, que eu ensino justamente aqui os 16 padrões de vela que eu considero mais importante para você aplicar nessas regiões. Se você quiser fazer o download para estudar, você pode fazer, ó, de forma gratuita. Você tem aqui os links do meu canal do YouTube, você tem o link de acesso ao treinamento, você tem o link do meu WhatsApp, você tem o link do meu Instagram e o link do Telegram. No link do Telegram você pode acessar e baixar o e-book. Assim como os links abaixo de toda a videoaula também para você acessar. Então uma vez aqui, ó, que você acessa o meu canal do Telegram,
Você vai em mensagem fixada, clica sobre ela, aparece 2 links para download e você escolhe qual você quer. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o Cristiane batendo meta, você vê aqui o Gilson batendo meta, você vê aqui ó, a Má, em 2 semanas de treinamento já consegue ter uma visão totalmente diferente. Ainda ela fala ó, que ela fez um valor hoje, está indo comprar uma carne, tá vendo? Isso aqui é a simplicidade, pessoal, do porquê de você aprender por mérito fazer algo através do seu conhecimento. Aqui é o Rosivaldo batendo meta, o Wagner batendo meta, Rodrigo batendo meta, Francinaldo batendo meta falando sobre o diário, olha que importante, William batendo meta, Rogério aqui ó 10-1, aula que eu subo para o YouTube, Jefferson batendo meta, Djalma aqui batendo meta, Gilson de novo batendo meta, o aluno aqui ó em 24 minutos 3-1 batendo meta, Geilson e assim por diante. Então entre, baixa o e-book. Tem alguma dúvida também? Quer entrar, tirar alguma dúvida sobre treinamento pelo direct aqui do Instagram? Ó, pode mandar um direct para mim, Cadu Rinaldi, link de acesso ao treinamento. Uma vez que você faz a aquisição, você recebe um e-mail de forma automática para fazer sua senha e começar a estudar e ter suporte diretamente comigo. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, então corra, aproveite essa super promoção. Aí, tá bom, pessoal? Ó, entrada de venda, preço ainda deu uma tutibiada, buscou um pouquinho mais acima, mas está descendo normalmente como era o esperado. Compreendeu? Certinho? Compreendeu por que o gráfico fez esse movimento? Perfeito, né? Então vamos para um outro ativo. Audicad é o próximo ativo que aqui está. Vamos dar uma olhada o que o Audicad está fazendo. Audicad está muito longe ali do preço, né? Não quero ficar olhando o Audicad não. Está muito longe, vou ter que ficar esperando. EuroGBP. EuroGBP. Olha que ativo interessante. Ele veio, busca região aqui de fundo, mas ele tem setores no meio do caminho que fazem com que ele não retorne o preço aqui nessa região. Deixa eu dar uma olhada. Agora está mais claro. Então ele tem regiões ali de preço que faz com que eu possa pensar não em uma venda, mas uma compra nessa região. Exatamente, pessoal. Eu posso pensar numa compra nessa região. Eu sei que para muitos, às vezes, alguma análise que eu faço, a pessoa fica sem entender nada. Mas isso é análise. Quando você aprende um passo a passo de uma análise, quando você aprende a entender toda a movimentação gráfica, você vai entender a raiz da causa do movimento. Então, por exemplo, se você tem aqui ó, uma região, nós falamos de região. Se eu tenho uma região aqui que é máxima do gráfico, se eu tenho uma outra região aqui máxima do gráfico, olha ele querendo me dar um loss, e eu tenho uma outra região aqui, ó, que é a média da região, o que eu vejo o preço fazendo aqui? Eu vejo ele sem força e trabalhando o quê? Buscando patamares mais altos. Tá lá, ó, vai fechar, show, linda entrada. Aqui, pessoal, o que tem de gente que toma loss aqui, o que tem de gente que faz entrada aqui, ó. Professor, ó, entrou esse Arami, sei lá qual nome que se dão, né? Porque tem vários nomes. Aí eu vou vender porque, olha só, eu estou dentro de um movimento de uma tendência de baixa. Só que a pessoa só sabe ver que tem uma tendência. Ela não sabe analisar a tendência, ela não sabe entender a tendência, ela não compreende como a tendência chegou na região, ela não entende se a tendência está no final, se a tendência está no começo, e aí ela vai entrando simplesmente porque ela viu um padrão, só porque ela viu um padrão, ela viu uma tendência e ela está entrando. Só que ela esquece de ver contexto, ela esquece de ver região, ela esquece de ver o padrão de vela ali no local que está acontecendo. Se fosse um mercado aberto, teria também o fluxo do volume, só que aqui não tem. Então essa região aqui não é de venda, essa região é de compra.
pelo contexto que o gráfico me mostra, pela região que ele está trabalhando. E tá lá, ó, compra perfeita. Eu sei que você talvez esteja assistindo a aula e está pensando assim, mas eu nunca que faria uma compra aqui nessa região. É isso que eu costumo dizer, que é justamente a questão da falta do conhecimento. Porque o conhecimento vai fazer você entender realmente como é que o gráfico funciona. Muitas pessoas, elas só ficam olhando para o preço. Aqui, ó, muita gente vende nessa região e teria vendido nessa região porque só está olhando o preço. Esquece de ver toda a causa do movimento. Então tem movimentos de continuidade, tem movimentos de correção, tem padrões de movimentação de tendência para você entender se a tendência está no início, se a tendência está no final e assim por diante. E a região, ela vai ditando uma regra. Que regra? Ela vai mostrando para você se você está no gráfico para comprar, se você está no gráfico para vender, qual a melhor oportunidade de compra, qual a melhor oportunidade de venda. Então, se você aprender a definir esses movimentos no gráfico, entender melhores regiões para você trabalhar o ativo, você vai ver como vai melhorar as suas análises. Você vai ver como você vai analisar melhor os seus trades e compreender melhor essas movimentações, tá bom? Bom, entradinha aqui, falei para você que aqui era uma região de compra, eu acho que deu bom, né? Eu acho que você está vendo o gráfico trabalhar comprado aí, quanto a isso não tem erro nenhum. Eu deixei o gráfico rodar aqui para você ver, que eu falei para você que aqui é compra e não venda, e agora você está vendo o gráfico fazer o seu movimento natural. Esse é o poder da análise gráfica, de você entender o gráfico, saber as melhores regiões, saber como marcar as regiões corretas em suporte e resistência para você fazer a sua melhor entrada. Ó, agora o preço está chegando nessa região, está querendo fazer uma correção nessa região, ó, mas está bem complicado aqui, né? Porque tem máxima, mínima, máxima, mínima. Vamos para um outro ativo, né? Fizemos uma entrada aqui em Euro JPY, Euro GBP. Vamos para um outro ativo, caso não tenhamos nenhuma oportunidade, a gente volta aqui, ó. Euro USD, aqui no mercado de OTC. Vamos dar uma analisada? Ó, preço chega em região, preço mostrando aqui, ó, essa região interessantíssima, ó. Deixa eu só fazer uma marcaçãozinha aqui para você entender. Aqui, preço chegando aqui novamente, preço chegando aqui, tá bem. Deixa eu fazer aqui uma venda, ó. Eu ia falar que ele está bem volátil, mas mesmo assim, mesmo com essa volatilidade, eu fiz uma venda nessa região aqui, ó. Porque ele tem aqui, ó, se você analisar, vamos analisar comigo, ó, ele tem região, região e região. Olha só a importância de você saber marcar as regiões. O gráfico está volátil. O gráfico ele não tem volume financeiro para entender qual é a força gráfica do movimento naquela micro-região, naquela vela, naquela região. Só que vendo o gráfico eu consigo entender as ondas do gráfico, eu consigo entender as movimentações do gráfico. Quando eu começo a definir regiões, qual é a minha região de resistência, qual é a minha região de suporte, qual é a liquidez topo e fundo que o gráfico pode buscar, tá lá, ó, vai fechar. Show. Eu começo a ver o gráfico, como ele vai estar trabalhando. Então, a partir do momento que eu faço as minhas marcações dos melhores pontos de entrada, eu já começo a ver aqui, ó, definição de topo de região de liquidez, definição de fundo de região de liquidez, definição de topo de liquidez, definição de fundo de liquidez. Assim como eu vejo definição de fundo de liquidez, definição de fundo de liquidez. Nesses pontos, fazendo as marcações de forma correta, eu já consegui entender que ele já veio buscar liquidez aqui, eu já entendi que ele veio buscar liquidez aqui, e agora ele pode retornar nesses pontos de liquidez para buscar liquidez. E quando ele faz este movimento aqui, ó, clássico do movimento, eu espero que ele venha pelo menos até essa região. Você viu como ficou claro? Apenas 3 linhas, com 3 linhas eu consigo entender as regiões, eu consigo entender a máxima e a mínima, os pontos fortes de suporte e resistência,
as regiões, as melhores regiões para operar e começo a entender como o gráfico está se comportando. Então isso é importantíssimo. É um dos setores do gráfico que a gente tem que analisar todos os dias. Todos os dias, quando eu vou fazer as minhas análises, eu tenho que chegar aqui no ativo, ó, que nem EURO-JPY. Por que que o preço retornou nessa região? Eu tenho que entender a região. Por que que aquela região é boa para operar? Por que que aquela região é forte para operar? Por que que aquele movimento é interessante para operar? O padrão de vela que ele está fazendo está dentro do contexto de movimentação? Tem lógica? Tem razão para minha entrada? Tem. Então aqui, como em EURO-JPY eu fiz a minha entrada, eu vou fazer a minha entrada, no caso aqui, numa região de resistência de venda. Quando eu cheguei aqui em EURO-GBP, vi movimento. Falei para vocês que aqui era um movimento de compra e não de venda. Dentro do que? Só marquei 3 linhas, ó. Região de fundo, região de fundo, região de topo. Entendi como a tendência está trabalhando, entendi a dinâmica do gráfico, já sei que ele vai estar trabalhando aqui uma movimentação totalmente diferente daquela que ele estava no passado. Entendi contexto gráfico, encaixei tendência dentro das melhores regiões, padrão de vela, entrada. Certeira, certeira. Tudo isso, pessoal, é conhecimento técnico. Quando eu saio de EURO-GBP e falo, vou procurar um outro ativo para ficar mais interessante a leitura, vim para EURO-USD. Quando eu chego aqui em EURO-USD, ó, novamente, ó, as 3 linhas de marcação, ó, vejo região de resistência, vejo região de equilíbrio e vejo região de fundo. Já entendo que o gráfico veio buscar, como ele está fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, padrão, eu sei que pelo menos nessa micro região aqui, na divisão desse canal, ó, ele pode buscar 50% desse movimento para subir ou para descer. Novamente, contexto gráfico, encaixo tendência nas melhores regiões com padrão de vela e entrada. Como eu não tenho fluxo de movimento aqui, eu fico de fora do fluxo de movimento. Mas o próprio gráfico pode me mostrar através de movimentos como esse, ó. Através de movimentos como esse, eu consigo entender qual é a força do mercado nesse exato momento. Então ele tem muito mais força para fazer um movimento de busca de liquidez aqui embaixo ou no meio do caminho, para depois subir e buscar movimento. Por quê? Aqui tem liquidez. A tendência veio derrubando o preço e se posicionando aqui. Ali tem liquidez para eu trabalhar. Eu sei que às vezes eu falando assim é muita coisa, muita informação para você, mas tudo isso pode ser aprendido. Eu costumo dizer para o pessoal que ninguém nasce um trader, ninguém nasce analisando gráfico, ninguém nasce sabendo. Então, se você tem interesse em aprender e saber como que o gráfico funciona, você é uma questão de aprender, uma questão de busca. Esse gráfico mesmo aqui, ó, se eu fosse marcar as regiões aqui, eu poderia, em vez de 3 linhas, eu fiz uma marcação assim, ó. Eu fiz essa marcação de região de equilíbrio, região de desequilíbrio, região de desequilíbrio. Mas se eu quiser colocar mais uma linha para ficar melhor ainda a marcação, pronto. Já tenho mais definições de regiões. Então eu tenho aqui, ó, região de resistência, região de resistência, região de suporte, região de suporte. Pronto, eu já sei o que o preço pode estar fazendo. Eu vou encaixar contexto, como a tendência trabalha com os padrões de vela ali nas regiões. E ali eu tenho que fazer o quê? Uma leitura do gráfico, eu tenho que rastrear o movimento do preço, sempre olhando o quê? A causa e não só o efeito. Porque aqui, ó, aqui onde o preço está é o efeito. Compreende? Só que no passado existe a causa. Não existe efeito do preço sem uma causa, sem um motivo. Então, se o preço faz um efeito no gráfico, seja de compra ou de venda, é porque houve uma causa, tem uma lógica, tem uma razão para ele fazer esse movimento. E é por isso que nós buscamos analisar o gráfico. Ó, a partir do momento que ele faz rompimento na região agora, o que ele faz? Ele busca patamares. Lembra? Aqui, região de desequilíbrio. Então, tem uma região de desequilíbrio aqui em cima, tem uma região de desequilíbrio aqui embaixo, e tem um meio do caminho da região de equilíbrio, onde a gente vai marcando suporte e resistência, vai entendendo o gráfico.
como ele vai trabalhando a sua busca incessante por liquidez no movimento. Porque o gráfico é assim, onde tem liquidez, onde tem posicionamento de venda, ele vai buscar essa região de posicionamento de venda para ele poder fazer compra. Então assim, ó, como que funciona a lógica de quando você olha para fazer as marcações? Se aqui tem um posicionamento de fundo e aqui de topo, todas as vezes que tem um posicionamento de topo, significa que tem posição de venda. Todas as vezes que tem um posicionamento de fundo, significa que tem posição de compra. Então o preço vem até o fundo para ser comprado. O preço vai até topo ou resistência para ser vendido. Então essa dinâmica, pessoal, ela vai acontecendo a todos os momentos. Por isso que essas regiões de topo e fundo são as regiões onde a gente busca fazer as nossas análises. Por isso que a região de topo e fundo são as regiões onde a gente busca marcar as melhores regiões. Topos e fundos que demonstram liquidez no mercado. Topos e fundos que mostram que o mercado foi buscar ali posicionamento de compra ou de venda. Nessas regiões, as minhas negociações ficam mais claras. Então, quando eu faço um movimento de venda numa região como essa, é porque o mercado se posicionou naquela região. Eu quero ver se eu amplio aqui, não deu. Se eu busco região de venda aqui, é porque o mercado se posicionou aqui como a melhor região de venda. Se eu estou num gráfico como esse aqui e eu busco uma compra nessa região, é que o gráfico se posicionou nessa região como a melhor região de compra. Se eu busco nesse exato momento aqui uma posição de venda, é porque o gráfico se posicionou nessa região como a melhor posição de venda. E assim eu vou marcando meu suporte e resistência, assim eu vou marcando minhas regiões que eu posso fazer a minha entrada com segurança. É claro, né? Eu não estou falando só de marcação de região. Sei da minha região, eu vou entender o contexto, vou entender as tendências, vou entender os padrões que vai ser aplicado e o fluxo do mercado. Quando eu tenho volume, o volume vai estar lá para me indicar também um filtro. Quando eu não tenho volume, eu vou trabalhar com as forças gráficas do mercado. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Eu espero que você tenha conseguido compreender, que essa aula tenha trazido um esclarecimento para você que é do canal do YouTube, que não perde nenhuma aula. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário, ele é muito bem-vindo. Se você ainda não ativou o sino de notificações, deixe as notificações ligadas, isso vai te ajudar muito a você não perder nenhuma aula. Você que tem vontade de aprender, saber analisar como o Cadu aqui está te explicando, de uma forma profunda, onde no passo a passo você vai entender como assim fazer. E por mérito, você por si só, você vai aprender juntamente com o Cadu te dando suporte para você corrigir os seus erros. E você trilhar o seu caminho, sem você depender de ninguém. Compreendeu? Porque, como diz a nossa aluna, Gisele, quem aprende não depende. Uma vez que você aprende da forma correta como analisar a lógica e a razão do gráfico, você por si só vai fazendo as suas análises e vai fazendo as suas negociações. Então, se você é uma pessoa que está cansada aí de quebrar sua conta, de entregar dinheiro para o mercado, talvez o que está faltando para você é conhecimento técnico. E isso você vai ter aqui no treinamento, onde eu ensino você a fazer a melhor análise do gráfico, para que você diminua os riscos de você tomar um loss na hora da sua análise. A análise gráfica ela é para isso, onde você vai se posicionar no mercado na melhor maneira possível para diminuir os seus riscos e ter uma consistência diante do mercado. Conseguiu entender? Então, o link de treinamento está abaixo, está posicionado aí nos comentários, está aí nas minhas redes sociais. Se você tiver interesse de aprender a fundo e ter suporte diretamente com o professor Cadu, será muito bem-vindo. Hoje é sábado, né, pessoal? OTC, não quero me estender, vou ficando por aqui. Você, na hora de fazer os comentários, deixa aí a hashtag para eu ver que você chegou até o final e realmente está acompanhando as aulas, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo numa próxima aula, num próximo trade, hashtag regiões. Fica com Deus. Fui!